Panton, Pater, Polemos! Está começando o seu 11º Polemoscast. Hoje com convidados e uma presença que está retornando aqui para fazer um Polemoscast mais adocicado. Temos chocolate aqui hoje. Bom, chocolate para debater direito penal e segurança pública. Meu nome é João Flávio e aqui já deixo o primeiro questionamento. Nós precisamos de um direito penal melhor ou precisamos de algo melhor que o direito penal? Hoje estou aqui com, ao meu lado, o nosso doce de coco. olá, amantes do saber absoluto. E ele que escreveu Odisseia, novamente retornando aqui depois de uma Odisseia. Pois é. Boa tarde, pessoal. Depois desse longo recesso, né? Tô retornando. Daqui a pouco fazer um outro recesso, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso, então. E agora hoje nós temos uma convidada e um convidado. Então, primeiro, ao meu lado direito aqui, quem é ela? Qual a palavra? Oi, gente, tudo bem? Eu me apresento? Quem é você na fila do pão? Eu sou a Isadora Matias, eu sou do Direito da UFO e é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Excelente. Agora, o diretor da nossa faculdade de Direito aqui, da Universidade Federal de Uberlândia, que já chegou ligando o ar-condicionado e tá tenso aqui diante da tábua redonda do Polemoscast. E, professor, qual a palavra? Eu sou calorento, né, gente? Eu não preciso de ar-condicionado. Então, ontem funcionando, ainda mais nesse período de recessão financeira, onde eles deixam ligar o ar-condicionado, eu ligo, tá? Bom, eu queria agradecer o convite e vamos falar um pouco aí sobre a questão da segurança pública, da violência, trocar uma ideia aí sobre esse assunto, que é um assunto tão penoso num país igual o nosso. Então fica aí a indignação do professor Elvésio, porque o nosso coordenador não está aqui hoje. Fugiu do debate. E tem isso também. Dor de Dor de barriga. E agora, fala aí. Toca a vinheta. Toca a vinheta. Bom, essa foi a apresentação e vamos lá já para o debate. Hoje o tema do Polemoscast é com base no 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que traz informações sobre o contexto de violência nacional, desde violência doméstica, violência contra a mulher, até a violência policial aí nas ruas, morte de policiais também. E vou passar a palavra aqui para o nosso convidado, professor da casa e diretor também da Faculdade de Direito. Professor, qual que é a sua panorama geral aí desse 13º anuário? Algumas informações já tinham sido mais ou menos antecipadas, né? Isso em alguns pronunciamentos do ministro da Justiça, ele já tinha falado de alguns números, né? A gente sabe que normalmente o que se indica principalmente é aqueles que abaixam, né? E não os que aumentam, esses normalmente eles não são mencionados. Mas é mais ou menos dentro de uma linha do que a gente já esperava, né? Com uma redução de crimes patrimoniais, também relacionados à questão de morte de policiais, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, um aumento também em outros dados, né? Como por exemplo a população carcerária, a questão no caso aí, da violência praticada pelos policiais também, e no caso, vamos dizer assim, que faz o contraponto, né? Ao mesmo tempo você tem diminuição da morte de policiais, mas você tem um aumento de mortes provocadas por policiais no exercício da função, e um aumento muito, muito grave relacionado à questão de crimes contra mulheres, principalmente o feminicídio. Bom, tocando aí no ponto, Isa, vou pedir 2 favores. Primeiro, um panorama aí sobre essa questão da violência contra a mulher e também que apresente, o professor aí citou a questão da população carcerária, o projeto do qual você faz parte aqui e qual que é o papel social dele dentro da universidade. Tudo bem. Então, sobre a questão da violência contra a mulher, eu acho que, ainda que a gente tenha uma consciência sobre ser uma situação tão complicada no nosso país, tão drástica, cada vez que esse tipo de dado ele é divulgado, é como que um choque de realidade, né? Torna a situação mais palpável, assim, a gente se entristece, se revolta, mas sobre a questão da violência contra a mulher, eu acho que um dos dados que mais chocou foi a questão da violência sexual, né?
que a maior parte das vítimas de violência sexual, elas foram de idade até 13 anos, né? E a cada 4 horas, uma menina de até 13 anos é estuprada no Brasil. E aí, eu acho que isso leva a gente a algumas reflexões no tocante a essa questão específica. Por exemplo, a gente precisa debater a questão da educação sexual nas escolas, entende? A gente precisa de políticas públicas que lidem com isso, porque essa foi, eu acho, que a questão que mais tocou pra mim, porque é uma violência que acontece dentro de casa, que é um lugar que era pra ser teoricamente seguro. E aí, como você protege essas crianças de uma violência que ocorre dentro da casa delas, né? A gente precisa de ações concretas do Estado para combater. Ao mesmo tempo, hoje em dia, cada dia mais um tabu falar sobre sexualidade e sobre educação sexual, principalmente nas escolas, né? Tudo é ligado à ideologia de gênero, é tudo complexo. Então, fica cada vez mais difícil que a gente possa agir, que o Estado age para proteger essas pessoas dessa violência que acontece dentro de casa. Sobre o Projeto Livre agora, eu sou membro do Projeto Livre, o Avai é o coordenador do projeto. Nós somos um projeto que lida com o sistema carcerário brasileiro e ressocialização de encarcerados, é um projeto de extensão da Faculdade de Direito. E nós organizamos eventos, nós agora estamos organizando um grupo de estudos e também vamos começar a atender, se tudo der certo, esse semestre e fazer atendimento da família dos encarcerados. Olha aí o papel social. Agora eu queria lançar aqui na mesa um questionamento. A gente tem os dados do encarceramento aí e o número da violência. O Brasil, ele pune mal, ele deixa de punir, pune em excesso? O que vocês acham aí? Tá tenso, Matheusinho? O Matheus ficou me olhando. Você quer que eu responda primeiro, Matheus? Não, enfim, eu posso responder. Eu lembro exatamente que no primeiro período da faculdade, eu fiz um projeto, enfim, esses projetos interdisciplinares, que são muito importantes, muito relevantes para o debate interdisciplinar, até mesmo transdisciplinar, que tem uma frase do Adorno e do Horkheimer, no livro A Dialética do Esclarecimento, enfim, que demonstra muito, né, esse lado que a Escola de Frankfurt se apropriou, né, de dizer que quanto mais a gente, enfim, eu não me recordo muito exatamente como foi a frase, mas quanto mais a gente nega, quanto mais a gente pune, né, em outras palavras, contextualizando para o que a pergunta, né, requer, enfim, mais isso vai virando uma bola e mais isso cresce. Não à toa, né, temos formação de grandes, não quadrilhas, mas grandes clãs, como o PCC, que são frutos dessa reação. Essa reação à punitividade, né, que só vem crescendo, isso é fato. Enfim, isso é uma coisa que as políticas públicas têm que se preocupar, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa pensar que nós somos seres reativos. Isso significa dizer que somos seres que reagem afetivamente às coisas que nos são, as coisas que nos tocam, né? O Vladimir Safato diz que nós somos uma corporeidade de afetos. Isso quer dizer muito, né, sobre o que a gente vive. E assim, onde tem afeto, principalmente nesse sentido fervoroso, nesse sentido combativo, com certeza a racionalidade é suprimida. Aliás, a racionalidade é um tema que a gente precisa levantar aqui, e ela precisa nascer, ela precisa vir das famílias, né? Afinal de contas, né, como se diz, a família é o núcleo do Estado. Uma família bem estruturada, uma família que tenha consciência, e, portanto, seja menos reativa, constitui um Estado muito mais saudável. Então, e já passo a bola ali pro Homero, se ele quiser responder esse questionamento aí, quem mais aqui da Tábua Redonda quiser. A Isa falou que a maior parte da violência sexual está dentro de casa, né? Uhum. E, Homero, você que já está no final do curso de Direito, você acha que, com todo o amparo sociológico, antropológico que pode existir, a questão da redução da violência, ela passa por uma educação dentro de casa ou não? Eu acho que com certeza, sim, porque
Eu fiz parte, né, do projeto, primeiramente, né? Agradecer, né, por ter participado aqui. Puxando o saco aí, ô. Tá certo. É Já assim. pedindo as horas aqui, já. Já mandei suas horas. Né? E eu lembro que no quarto período, né, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre a Lei Maria da Penha e a violência doméstica. E assim, pelo que eu pude estudar, né, pelo que eu pude ver, né, para fazer o seminário, as pessoas não têm muito a percepção do que é a violência doméstica, como que se encaixa, qual que é o ciclo, como que ela se repete, porque existe uma série de fatores ali que permeiam. Então eu acho muito importante isso, ainda mais em tempos assim, de obscurantismo como a gente está vivendo agora, né, que a educação se torna mais necessária. Professor, a ONUAR é claro e tem aí, vou falar aqui para o nosso ouvinte, que o número de pessoas encarceradas no Brasil é de 726.354 pessoas. Se é que a gente pode chamar de pessoa uma situação que vive nessa dos presídios brasileiros. E aí, um dado mais alarmante é que 32,4% não foram julgados. Qual que é a sua visão sobre esses dados e assim, sobre um panorama que a gente tem na política atual brasileira? Voltando lá no início, quando você fez a provocação, né, se o Brasil pune mal, se ele deixa de punir ou punir em excesso, eu vou responder que as três coisas acontecem, né? Apesar de parecer contraditório, mas o Brasil pune mal porque normalmente você tem uma seletividade. Então, os números, né, eles deixam muito claro que a criminalização no Brasil é uma criminalização de pobreza. Né? Então, a gente vê que, principalmente, crimes que são praticados normalmente por pessoas de maior poder aquisitivo, que normalmente está relacionado a crimes econômicos e tudo mais, nós temos pouquíssimas pessoas em situação de encarceramento. Então, se a gente for olhar, por exemplo, crimes contra a ordem tributária, previdência social, sistema financeiro e etc., você tem pouquíssimas, né? Não sei nem se chega a 1% da população carcerária brasileira, que é o que a gente chama, né, de crimes de colarinho branco, né? Em contrapartida, você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas encarceradas, né? E aí esse encarceramento, né, ele se deve também a essa questão do punir mal. Por quê? Porque normalmente a maior parte dessas pessoas, né, então aí os índices às vezes variam de acordo com o estudo que é colocado, mas você tem uma parte considerável que estão ligados a crimes de tráfico e vinculados ao tráfico, né? Então, vou dizer assim, que são criminalidades que permeiam a prática do tráfico de drogas, que hoje é o grande responsável pelo aumento da população carcerária no Brasil e que, né, acaba fazendo com que o sistema prisional ele fique cada vez mais inchado. Então, quer dizer, você tem uma punição, né, porque a punição acaba se dirigindo a principalmente esse tipo de criminalidade, porque é uma criminalidade muito mais fácil das forças de segurança lidarem. Por quê? Porque é muito mais complexo investigar, por exemplo, um crime de homicídio, né, que vai demandar muito mais tempo, vai demandar muito mais provas e tudo mais, do que, de repente, em vez de fazer uma investigação de um sujeito, né, de uma situação de tráfico, o sujeito foi preso em flagrante no momento que ele estava vendendo a droga. E aí também você tem a questão da própria forma com que isso é tratado. Né? Então, se você tem lá um jovem com a quantidade, sei lá, vamos pôr lá que está com 5 gramas de cocaína, né? Muitas vezes vai variar a forma de definição da tipificação pela cor da pele desse sujeito e aonde ele praticou o crime. Isso a própria imprensa, de uma forma geral, ela acaba trazendo esse tipo de, vamos dizer assim, de noticiamento em relação à situação. Então, por exemplo, eles colocam que sei lá, se é um menino negro na periferia, é tráfico, né? Porque como a lei não fala quantidade, então quem vai capturar vai ser o policial no nome da prisão. Mas se é um menino branco dentro de um condomínio horizontal, aí o crime já não é o do tráfico, o crime é o do artigo 28, né? Então você tem essa questão. Agora, a questão do número de pessoas aí aguardando julgamento também é outro problema, né? Por quê? Porque a justiça criminal ela não consegue assimilar a demanda, né? Então você tem como tem se aumentado exponencialmente a questão do encarceramento e muito tá ligado a essa questão da prisão em flagrante no crime de tráfico. Você tem alguns instrumentos que já são utilizados que tentam atenuar isso pelo menos um pouco, que é, por exemplo, a questão da audiência de custódia,
mas isso não resolve muito o problema, né? Então a gente sabe que o Brasil está punindo mal, o Brasil deixa de punir quando precisava punir, e o Brasil pune em excesso, mas pune em excesso em determinada categoria de pessoas, dentro de uma determinada categoria de crimes, né? E só fazendo só um adendo sobre a questão da violência doméstica, né? Nos dados aqui que foram colocados pelo anuário, quase que 88% dos autores dos crimes normalmente são companhias e ex-companhias, né? Marido e etc. Então, isso também é outro dado alarmante, porque traz um problema, né, que mostra, evidente, um problema de formação dentro das famílias brasileiras, né? Uma visão machista de que o homem ele é, entre aspas, o dono da mulher, né? Então, é ele que vai decidir o fim do relacionamento. Como se a mulher ela não tivesse direito e autonomia para fazer isso quando ela bem entendesse. Então, isso é muito grave, né, porque mostra também essa questão aí moral, né, de formação que tem impactado nesse tipo de criminalidade. Eu tenho uma pergunta aqui, que é tanto para o professor quanto para o João. O João ficou me pedindo para fazer pergunta para mim. Mentira! É verdade, você vai sim. Ele ainda pede fazer pergunta que ele sabe responder. Que não acontece comigo. Denúncia! Mas enfim, o professor Elvésio falou aqui sobre a questão da mediatização. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, já que você estuda esses temas e tal. Você não acha que talvez a atitude policial ela seja uma atitude voltada para ganhar um tipo de um capital simbólico, né? Já que se trata de uma coisa que é veiculada pela mídia, e entre eles, você acha que isso se torna o sagrado e, portanto, o profano, né? Quer dizer, vamos lá. Que o sagrado se torna ser o detentor do capital simbólico entre os colegas policiais ou entre a própria mídia, e o profano acaba se tornando a técnica policial. O Mateuzinho me apertou aqui, me abraçou. Você pediu para ele sei, você e aí, conhece. e aí? Bem que não foi para mim também? Não, se a gente responder primeiro, eu faço Só uma extensão do professor Elvésio falar sobre o preparo dos nossos policiais. Eu acho relevante. Eu lembro que veio um deputado aqui, né, professor Elvésio, semestre passado, enfim, que ele falou sobre a preparação de policial e tal. Infelizmente eu não fiquei até esse ponto, mas eu sei que ele abordou isso. E, veja, então, novamente, né, a técnica vem sendo o que há de profano e o interesse, então, ser dominante do campo simbólico. Assim, o Mateuzinho me apertou, o que me vem aqui na cabeça é o seguinte, que a polícia, ela tem dentro dela as suas regras, as maneiras de adquirir capital dentro ali da corporação e tudo mais, né? Se chega um policial que ele tem uma atitude diferente, por vezes ele vai ter que pagar o preço de um comportamento diferente dentro desse campo social que é o da polícia. É muito grave a gente generalizar as atitudes policiais. Eu faço estágio no Centro de Prevenção à Criminalidade, eu trabalho lá com as alternativas penais e diariamente eu vejo relato de violência policial. Assim, é algo que, desde do crime do porte de drogas para consumo, é um esculacho atrás do outro, um policial que está ali, que justamente a gente pode pensar é mal remunerado, é mal valorizado por uma sociedade, mas tenta, sei lá, reprimir o que ele sofre, né? Você me apertou muito, Mateuzinho, com essa pergunta. Já passo a palavra aí para o professor Elvésio. Você não respondeu, não. Tô brincando. Depois não pede pergunta. Mateuzinho, cheio das graças. Não, mas agora a gente já estava falando sério desde o início, né? Mas continuando no assunto sério, a questão da formação talvez não seja tanto problema, sabe? Eu já tive a oportunidade, não agora, mas há uns anos atrás, de ser professor no curso de formação de policiais, militares que tinham recém-ingressado na corporação. E assim, eles têm uma carga de formação inicial muito pesada, sabe? Eles têm aula de todas as áreas. Eles têm aula de direitos humanos, eles têm aula, no caso, por exemplo, eu dei aula para eles de direito penal na parte especial.
Então, assim, a formação, principalmente, assim, eu vou falar mais da minha experiência na Polícia Militar, porque na Polícia Civil eu já não posso falar tanto com tanta propriedade, mas que eu sei também que, por exemplo, no caso de delegados e agentes, eles também têm um curso que eles fazem que é muito pesado também em Belo Horizonte, mas no caso da Polícia Militar, você tem uma formação que é cobrada, uma formação que é aplicada. O problema é que também, não é, na prática e no decorrer do tempo, né, devido aos problemas, e aí os problemas não são só os problemas internos, mas questões externas que acabam também interferindo, como a falta de recursos, a redução gradativa da corporação, né? No caso, por exemplo, na Polícia Civil, que é muito grave, você tem aí, no caso, por exemplo, de Minas Gerais, o efetivo ele é menor, ele é menor do que há 10 anos atrás, então, quer dizer, você tem um aumento da população, você tem um aumento dos números da violência, mas você tem uma corporação policial menor, e isso leva a excesso de trabalho, isso leva, evidentemente, ao estresse e também às dificuldades, né, que eles acabam enfrentando por causa de todos esses problemas, né? Então, assim, a formação talvez não seja o principal problema. O problema é depois o aporte mesmo, no sentido material, psicológico, né, em que os policiais muitas vezes já não vão ter depois que eles estão na ativa. Que é um problema também que, por exemplo, acontece com os agentes penitenciários, né? Então, já tive a oportunidade não de conversar diretamente com vários agentes, mas de participar de eventos com o presidente da associação aqui em Uberlândia, e ele relata essa questão, né, do adoecimento, do estresse, porque hoje eles são um número muito menor do que efetivamente precisaria, né, e é um serviço muito complicado. Então, todos entram muito bem, né, no sentido de formação, de saúde física e mental, mas com o tempo eles vão adoecendo, né, por causa desse excesso de trabalho que eles são submetidos. Eu quero compartilhar uma experiência aqui que eu tive esse ano. Eu visitei o CISEUB lá, que é a casa dos menores, que cometem alguma infração aqui, em Uberlândia, e aí o diretor estava comentando que os mesmos agentes penitenciários que ficam lá trabalhando fazem hora ou na Jaci ou na Pimenta da Veiga. E aí, pensando na teoria do campo político, pensando que as pessoas são unas também, né, me veio o questionamento assim, como que o tratamento pode ser diferenciado, né? E engraçado que o diretor dessa casa dos menores aí, ele falava que os menores que estavam lá, eles reproduziam um comportamento e até algumas vezes mais violento do que aquilo que existia no presídio na penitenciária aqui de Uberlândia. Então, assim, era quase que uma simulação do campo ali, e o objetivo, vamos dizer, o troféu máximo para eles era ficar ali e depois ir para Jaci. Assim, é uma lógica que a gente quase não consegue entender, e a questão dos agentes penitenciários é muito grave, porque, assim, se a gente tem uma divisão, minha suspeita deve existir um fundamento não só prático ali, mas também teórico, que justifique uma questão de uma tentativa de reeducação desses menores para não conviverem no mesmo ambiente, de pessoas que já estejam mais formadas e por algum motivo cometeram algum crime, algo do tipo assim, né? Então, assim, foi uma experiência muito chocante pensar que, apesar da divisão, as pessoas eram as mesmas e submetidas a estresse, a uma violência, né, oral, assim, né, que a gente pode dizer, muito grande. Eu já queria passar aqui para o próximo assunto, que é a questão do porte da posse ilegal de arma de fogo, que as ocorrências de porte e posse ilegal de arma de fogo cresceram 7,5%, e eu queria colocar em debate aqui se existe alguma relação, se vocês pensam que existe alguma relação, com a campanha aí do nosso presidente, né? Que é algo que busca uma população armada, algo que o sujeito possa defender a partir de uma arma de fogo por si próprio. Quem quiser dá para a palavra aí. Eu acho que não tem, não. Assim, na verdade a questão porque a gente tem que dividir essa questão da arma em duas partes. Eu vejo que uma coisa é a questão da legalização das armas, e outra questão é o aumento de armas de fogo dentro da população. Então, o que acaba acontecendo?
contrário. Tá ao contrário? Uhum. Ah, então agora sim. E aí o que acaba acontecendo? A gente, né, sobre a questão da legalização, a defesa é que, né, as pessoas teriam o direito de se armarem para se defender e tudo mais, e que quanto mais se arma a população, maior é a possibilidade de defesa dela, principalmente porque você tem um maior número de armas ilegais entrando. Então, aí você tem dois problemas, né? O primeiro é que é achar que você vai combater a questão da entrada de armas ilegais, aumentando o número de armas legais, né? É a mesma coisa, né? De você achar que, sei lá, você vai diminuir o número de furtos, sei lá, colocando mais coisas, né? Vamos dizer assim, escondendo mais as coisas do que elas são escondidas, por exemplo. Então, assim, não adianta eu tentar resolver um problema com essa questão, né? Uma coisa é armar a população para ela se defender, que é uma lógica que, por exemplo, países como os Estados Unidos têm, e que ao mesmo tempo você vai ter países como a Inglaterra que vão adotar um caminho diametralmente oposto, né? Que cada vez mais vão enrijecer a legislação de armas. Outra questão é o combate mesmo de entrada de armas de fogo, né? E aí, assim, enquanto o Estado brasileiro não combater a entrada de armas ilegais, elas vão continuar entrando. Então, eu posso autorizar o cidadão, entre aspas, de bem, para colocar a arma de fogo na cintura, quer dizer, para ter direito ao porte, mas se eu não segurar a outra porta de entrada, que é a das armas ilegais, eu não vou resolver o problema, né? Então, assim, o combate tem que começar, porque, assim, a lógica o bandido está armado, então eu tenho que armar a população. Mas por que o bandido está armado? É porque você tem uma ineficiência do Estado em impedir que a arma chegue para ele, né? Então as armas estão chegando cada vez mais e alguém não está agindo de forma adequada, né? E aí você tem problemas de fiscalização, de verificação, de fronteiras, na questão também dos portos, que são grandes entradas, né? Lugares locais de entrada de armas no país. Então, assim, uma coisa não interfere na outra. Eu acho que, assim, legalizar uma coisa... mas se não combater a entrada das ilegais, você não resolveu o problema da arma de fogo, né? Muito pelo contrário, você está aumentando o número de armas e possibilitando também que aqueles né, que eventualmente venham ter arma de forma legal, eles também possam perder as suas armas, né, em situações, inclusive, assim, eu estou falando perder as armas, que é o menos pior dos problemas, né? Mas o principal, inclusive, perder a vida, né, em eventuais reações, né, nesses casos. Luísa, queria te perguntar, a questão do armamento, assim, você acredita que ela interfere no medo que as mulheres têm em relação a essa violência que tem crescido, assim, tanto a violência doméstica quanto a casos de estupros que são registrados no Brasil? Eu entendo como um perigo a questão da possibilidade de você ter armas dentro de casa, por exemplo, porque eu acho que, como a gente estava discutindo, para a questão da violência sexual, contra o feminicídio, o ambiente da nossa casa nem sempre é um ambiente seguro para a gente. Aliás, na maioria dos casos ele não é. Então, já é um ambiente ameaçador, e aí eu acho que a presença de uma arma de fogo, ela representa uma opressão maior para a figura da mulher, no meu entendimento. Eu imagino que eu, por exemplo, me sentiria. Eu acho que é uma capacidade de opressão maior da figura do homem que porta uma arma de fogo em relação à mulher. Então, eu entendo como algo muito negativo na questão da violência contra a mulher. E agora eu quero fazer uma pergunta para o Homero, já que a gente está falando já que abordaram essa situação da figura masculina na família brasileira. E o que você pode falar disso para a gente, os impactos dessa história brasileira, que eu sei que você estuda um pouco isso, enfim, nas políticas criminais, ou até mesmo nessas estatísticas, né? Estuda um pouco, rapaz, tá 5 anos estudando isso, você fala que ele estuda um pouco. Acho que se a gente for pensar a própria história do Brasil, né? Tem gente que diz que o Brasil nasceu de um estupro, né? Então acho que a gente tem que considerar essa questão, que tanto do ponto de vista, né, da mão de obra escrava, né, da utilização dos escravos, da constituição, né, da família patriarcal brasileira, e assim, acho que também da questão da formação, né, das famílias atualmente, que não é resolvida. Assim, quando a gente estuda a constelação familiar, não sei se já ouviram falar, né, uma galera que gosta muito,
tem a lei do pertencimento e tal, assim, a repetição de certos padrões que a gente vê, né, até hoje em dia, né? Assim, que uma maneira, talvez, de curar a maneira como foi criada a nossa história, né, com a mão de obra escrava, com todo essas violações, seria tratando isso hoje, né? Mas aí é um desafio, né? A gente está mal resolvido, então, até hoje. Sim, com certeza. Passando aqui para nossa última pauta, as campanhas eleitorais do ano passado foram muito baseadas no discurso da segurança e também na crise que o Brasil vive e vem vivendo, nos cortes aí, tem todo o impacto também na universidade. E o dado que o anuário traz é que 91 bilhões são gastos com segurança pública. Mas esses 91 bilhões, ele representa menos de 2% do PIB do Brasil. E o meu questionamento é o seguinte, o quão relevante é o gasto de segurança pública para impactar a crise no Brasil? Professora Elvésio, agora eu te apertei. Você fala em impactar em qual sentido? A segurança pública é um problema econômico para o Brasil também? Ah, com certeza. Né? Tanto que aqui os dados falam, né, se direcionam à questão da segurança pública, mas é inegável que também você tem, né, questão da segurança privada. Então, cada vez mais o gasto com segurança ele vai impactar, né? Ele, é evidente que traz prejuízos, né?